Porque esse ano de 2015, a nossa igreja já chegou em 85 nações. Com 155 anos de história, nós ainda somos 1.100.000 e tal membros. Eu digo ainda porque parece que é muita gente, e é muita gente. Mas para uma igreja que tem 155 anos, 155, foi 1860, né? 155. Nós já éramos para estar muito mais avançados. Se cada crente, pelo menos da nossa igreja, amasse a Deus, amasse as pessoas e fizesse discípulos como Jesus nos ordenou, nós já teríamos alcançado não só 1 milhão, já teríamos alcançado 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões e muito mais. Esse tem sido o tema pregado em todas as nossas igrejas e eu senti no meu coração de trazer essa palavra para o seu coração. Deus tem algo mais para a sua vida do que simplesmente você ser um religioso, do que simplesmente você ouvir o Evangelho todas as semanas ou todos os dias. Deus quer usar você para você amá-lo, amar as pessoas e fazer discípulos. E Jesus disse aqui que o maior mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, o que não é muito fácil, e também amarmos o nosso próximo. Mas quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Será que é fácil a gente fazer tudo isso ao mesmo tempo? Amar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos? Não, não é algo que se faça com facilidade. Mas o Senhor nos deu o recurso da presença do Espírito Santo conosco, para que nós pudéssemos, como um só corpo, como uma igreja do Senhor, parte do corpo do Senhor ao redor da terra, podemos amar as pessoas, fazer discípulos, amando a Deus acima de todas as coisas. Essas palavras, elas não foram sugestões de Jesus. A Bíblia não nos dá sugestões, a Bíblia nos dá ordens, mandamentos. A Bíblia não fala assim, ame aqueles que perseguem você. Eu estou sugerindo que você ame aqueles que perseguem você. Não. Ame aquele que persegue você. Ore por aquele que fala mal de você. Abençoe aquele que fala mal de você. A Bíblia fala, vai, faça discípulos. Se a gente não fizer, a gente está em desobediência. Quem está em desobediência está em pecado. E às vezes a gente tenta ser tão certinho com as coisas, com outros irmãos, mas a gente falha nas mínimas coisas. Como Jesus disse, a gente corra o elefante e deixa passar o mosquito. E é tão simples obedecer a palavra do Senhor. Então a primeira coisa é, ame a Deus. E Lucas também fala desse episódio, não é? Quando Jesus fala que devemos amar a Deus e ao nosso próximo, Lucas 10, 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Quem já foi católico aqui, segundo a Igreja Católica, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a gente vai para Êxodo 20 ver os 10 mandamentos, que tem mais detalhes, né? Quem se lembra aqui quais são os 10 mandamentos? Levanta sua mão aí, mesmo que não saiba na ordem certa. As crianças sabem, é vergonha para nós, né? Então, 4 dos primeiros mandamentos tem a ver com o amor, o nosso amor para com Deus. 6 dos mandamentos tem a ver com o nosso amor para com o nosso próximo. Por exemplo, os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificares. Isso tem a ver com a sua vida diante de Deus, com o seu relacionamento com Deus. Agora vem os outros 6 mandamentos que têm a ver com o seu relacionamento para com as pessoas. 5º, honra teu pai e tua mãe. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho.
como nós tivemos uma aula maravilhosa sobre o amor, né? Hoje na nossa escola bíblica, nós ouvimos que o amor tem a ver com entendimento, com o perdão também tem a ver com entendimento. O amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, tem a ver com consciência. Se eu tenho a consciência de que eu estava destinado ao inferno, à perdição eterna, ia viver longe de Deus para sempre, de repente me arrependi dos meus pecados, porque o Espírito Santo me convenceu, e o Senhor foi lá e me resgatou, e Ele me trouxe para o seu reino. Antes eu era filha do diabo, agora eu sou filha de Deus por meio de Jesus Cristo. Se eu tenho essa consciência, não há como não amar a Deus. O próprio Jesus disse sobre aquela mulher pecadora que ungiu seus pés. Ele disse: quanto mais é perdoado, mais ama. Então, quando nós entendemos de onde Deus nos tirou e como era a nossa vida de pecado antes de Deus, e nos arrependemos dos nossos pecados, porque não há salvação sem arrependimento, não há conversão sem arrependimento. Há pessoas que dizem: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Então você não se converteu a Jesus, porque antes você vivia uma vida profana, ou mesmo que você não tenha vivido uma vida moralmente inaceitável, você estava longe do Senhor. Ou seja, você tem que se arrepender por ter estado tanto tempo longe dEle, longe da palavra, longe do relacionamento pessoal com Ele. Eu me arrependo todos os dias. Eu falo: Senhor, eu me arrependo pelas coisas erradas que eu falei, que eu pensei no dia de hoje e que eu fiz. O arrependimento não saiu de moda, ele ainda é o requisito básico para nós chegarmos ao trono da graça de Deus. João fala em 1 João 4,19: nós o amamos porque Ele nos amou. Vamos repetir? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mais uma vez: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E no primeiro dia da conferência geral, um dos nossos bispos, ele pregou a palavra sobre amar a Deus. E ele falou 4 coisas que me chamaram a atenção. Ele diz que quando Deus é amado por nós, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, primeiro, nós recebemos o seu amor e a sua bondade em nossas vidas. Nós tomamos posse do amor de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes escuto pessoas dizendo assim: eu não amo porque não fui amado. Ninguém me deu amor. Meu pai não soube me amar. A minha mãe não soube me amar. Não tem uma música do mundo: você não soube me amar. Eu não consigo amar, mas é inconcebível essa ideia. Por quê? Porque você já tem o amor de Deus na sua vida. Você tem o melhor pai que alguém poderia ter. Então o amor de Deus está na sua vida. Você tem condições de amar, porque Deus amou você primeiro. Ele chegou na sua vida e transformou seu coração. Você não é mais órfão. Você pode cantar: Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. E não há nada que você faça que vai fazer Deus amar você menos. Então, o que falta em nós? Tomarmos posse desse amor, nos apossarmos da sua bondade. Segunda coisa que acontece na nossa vida quando amamos a Deus acima de todas as coisas é que a sua voz é ouvida por nós. Nós ansiamos por ouvir a voz de Deus todos os dias, o que não é fácil. Quem fala que é fácil discernir a voz de Deus deve ser muito santo e está muito assim com Deus. Nem Moisés, que andou com Deus, ouviu Deus todo dia. Ele lutava para ouvir Deus. Teve uma vez que jejuou 40 dias e 40 noites. Mas Jesus disse o quê? As minhas ovelhas, elas ouvem e elas conhecem a minha voz. Elas não vão seguir ao estranho. Tem uma música evangélica que diz assim: eu não conheço outra voz que não venha de ti. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Alguma coisa assim. Uma canção linda, mas essa parte não está muito certa. Porque nós temos que conhecer também a voz do nosso inimigo. Nós temos que conhecer a voz da nossa carne. Ontem nós estávamos aqui num tempo precioso com os líderes e obreiros. E eu lembro-me de estar a falar sobre um senso de autocrítica que nós temos que ter em nós. Nem sempre precisa alguém chegar e falar: você está errando nisso, você está errando naquilo. Nós temos que ser autocríticos e dizer: eu sei que estou errando nisso e preciso
através da sua palavra. Eu não sei se você está fazendo a meditação no livro de Daniel, esse jejum, e hoje nós demos um sacrifício de louvor. Porque nós estamos fazendo todos os dias um jejum até as 2 horas da tarde. E domingo, irmãos, é muita pressão, que a gente sai muito cedo de casa. A gente vem para a igreja, assim, é tão bom tomar um cafezinho, né? Um pãozinho com manteiga. Eu estou tentando vocês, né? Jantando certo, mas a verdade é que quando nós estamos fazendo o jejum, a gente está mais fragilizado. Então, Senhor, louvei a Deus, Senhor, obrigado por nos dar condições de darmos ao Senhor um sacrifício de louvor nessa manhã. Então, se você está fazendo a campanha lá do jejum e está lendo também, acompanhando a leitura do livro de Daniel, você está vendo, hoje quando a gente cantou, e se eu passar pelo fogo, não deveria, eu fui lá na fornalha que fogo ardente. Eu fui lá e vi Jesus com os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu falei, se eu passar pelo fogo, quando foi cantar, não temerei, eu sei que eu vou temer. Você não. A gente canta cada coisa, não é tão verdade assim? Teme sim, irmão. Mas a gente enfrenta e vai pela fé, porque a gente sabe que o Senhor vai estar conosco. Nós temos que aprender a ser crente como Daniel, como seus 3 amigos lá na Babilônia. Porque o Senhor, Ele nos ama. E Daniel era um homem que orava e meditava nas coisas do Senhor, e por isso ele foi um homem tão usado e abençoado pelo Senhor. 4, o prazer de Deus. Terceiro, sua presença é cultivada. Nós amamos a presença de Deus quando nós amamos a Deus. Não vem dizer eu amo a minha família, mas não tem prazer de estar com sua família. Eu amo a minha esposa, o meu marido não tem prazer de estar com seu marido, com a sua esposa. Não vem dizer que você ama a Deus, eu não amo a presença de Deus. Eu amo a Deus, mas não gosto do louvor. Eu amo a Deus, mas não gosto de ouvir a pregação. Por que amo esse? Quando a gente ama a Deus, a gente ama a presença do Senhor. E 4, quando a gente ama a Deus, o prazer de Deus se torna nossa paixão. Sabe o que acontece quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas? A gente desgosta do que Deus não gosta. Deus gosta de divórcio? Respondo. Então eu não vou gostar de divórcio. Deus gosta de vícios, irmãos? Não. Não, Daniel, você lembra a Bíblia que Daniel, Deus era com ele porque não havia nele culpa nem vício. Então eu não gosto de vício. Nem o vício do café, nem da Coca-Cola, nem de nada. Nem de vício de sexo. Me perdoa os homens aí que gostam muito de sexo. Mas se for coisa fora do normal, já é vício. Tem que deixar o Espírito Santo entrar, trazer domínio próprio. Como a irmã chegou para o pastor e disse, pastor, você precisa me ajudar? Meu marido está endemoniado. É sexo na cozinha, toda vez que o homem está perto de mim, que é sexo, agora que o meu marido vai ser liberto. É a vida, criança. Oh, meu Deus, oh, minha criança. Aí o pastor falou assim, irmã, não posso olhar para o seu marido, porque eu tenho o mesmo demônio que ele. Mas tem que ser liberto. Deus gosta de palavrão? Então eu não gosto de palavrão. Deus gosta de mentira? Então eu não gosto de mentira. Tem que falar a verdade. Mínimos, ainda que sejam mínimos. Mentirinhas não posso falar. Amar a Deus sobre todas as coisas, você acha que é fácil? Com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças? Diz, né, que é fácil amar a Deus porque Deus é tão bom. É fácil amar a Deus? Não é fácil amar a Deus. Porque Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O Senhor fala para você não mentir, você mente, você fala que ama a Deus. Não ama a Deus, a gente só ama a Deus quando a gente busca obedecer seus mandamentos. Uma vez estava num culto da nossa igreja, meu irmão que ministrou louvor, ele foi muito sincero e ali estava adorando ao Senhor, mas ele cantou uma canção que na hora fez assim em mim, pim, sinal vermelho logo acendeu. A música falava assim, o meu amor por ti é igual ao teu amor por mim. Não sei se vocês já ouviram essa música, eu não sei nem quem canta. Você
Você acha que essa música é verdadeira? Essa frase? O meu amor por ti é igual ao teu amor por mim. Meu Deus! Quando que o meu amor por ele vai ser como o dele por mim? Se tudo que eu faço para ele parece difícil demais, sacrificial demais, se eu não consigo obedecer nos mínimos detalhes, como é que o meu amor por ele pode ser igual ao amor dele que se deu totalmente por mim, abriu mão de tudo que ele era por mim, morreu na cruz de uma forma humilhante por mim. E muitas vezes eu tenho vergonha de falar no meu trabalho que eu sou um cristão. Eu tenho vergonha de falar no meu Facebook que eu vou na igreja. O meu amor por ele é igual ao amor dele por mim. Não canta essa música. E quando eu ouvi essa música eu chorei e falei, Deus, não posso fazer dessas palavras as minhas, porque eu não te amo como deveria te amar e eu te peço perdão por isso. Eu não te amo com todas as minhas forças como eu deveria te amar. Peço perdão, Senhor, por isso, me ajuda. Mas ame a Deus acima de todas as coisas. E também, segundo, ame as pessoas. Essa é a parte mais difícil do que amar a Deus. Mas nós podemos, diga, eu posso amar. Paulo fala em Romanos 5:5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a gente não pode dar desculpa porque não ama, porque aqui Paulo está dizendo que Deus já derramou o seu amor em nosso coração. E se a gente não ama, e quando João fala que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro, ele está falando, então assim, quem diz que ama a Deus não ama seu irmão e aborrece seu irmão, é mentiroso. Porque como é possível amar a Deus que não vem dizer que ama e não ama o irmão que vê? Não há como dizer eu amo a Deus sem amar as pessoas, sem me doar para as pessoas. Jesus conta uma história aqui em Lucas 10:25, e nós fazemos essa pergunta nessa manhã: quem é o meu próximo? Se eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo, quem é o meu próximo? E ele diz assim, Lucas 10:25, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverá. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Repete comigo, quem é o meu próximo? Será que o meu próximo é aquela pessoa que me enche de mimos, que me dá presente, que me encoraja, que fala coisas bonitas de mim, que fala de mim por trás, coisas boas? Será que o meu próximo é aquele irmão da igreja que me abençoa quando eu preciso, que me abraça, que ora por mim? Ou aquele meu vizinho que é bondoso, que me dá bom dia, que leva o meu lixo quando o meu lixo está na porta? É também. Mas quando Jesus está falando de amar o próximo, ele está sempre falando de amar aquelas pessoas difíceis de serem amadas. Gostei do meu microfone, porque agora eu posso usar minha mão, me ajuda. Jesus está falando em amar aquelas pessoas que perseguem você no seu trabalho, que falam mal de você por trás e você sabe, porque a gente sempre toma conhecimento. E a notícia ruim corre logo. Alguém fala bem da gente, a gente nem fica sabendo, mas fala mal logo na mesma hora, quase a gente já sabe. Amar as pessoas que são rabugentas, murmuradoras, iradas, que são diferentes de nós, que pensam de forma diferente de nós, é difícil. O próprio Jesus falou, amar quem nos ama é muito fácil. Falar bem de quem fala bem de nós é muito fácil. Mas olha, ore pelos nossos inimigos, abençoe aqueles que nos perseguem. E aí nessa história aqui, né, quem é o meu próximo? Jesus, ele conta uma história. E Jesus era assim prático, né? Aí ele continua no verso 30, Jesus prosseguindo disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores,
os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Olha que bateram muito. Roubaram tudo que ele tinha. Casualmente descia pelo mesmo caminho, certo? O pastor, vamos assim dizer, né? O pastor Acíndio, o pastor Eduardo, né? Estava lá passando, viu lá o rapaz todo espancado, cheio de sangue. Vai embora, porque eu tenho hora do culto, né? De ir para a igreja. Passou de largo. De igual modo também o levita, passou o Hugo lá, né? O levita, o Acá, os meninos, o Santiago, os meninos do louvor, os levitas que cuidavam da adoração do templo. Passou o levita, as pessoas que supostamente deveriam ter misericórdia e compaixão, eram seus conterrâneos ali, conterrâneos daquele homem. O levita falou: eita, na hora do ensaio, tem que ir embora. Chegou àquele lugar, viu e passou de lá. Verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem, nota aqui, diga comigo, samaritano. Diga assim: inimigos mortais dos judeus. Era como os palestinos e os judeus. Só para os irmãos terem uma ideia. Tanto é que Samaria está dentro da Palestina. Na mesma coisa. E a Palestina vem do nome Filistia. Os filisteus da época de Davi é tudo meu povo. Mas o samaritano que ia de viagem chegou perto. Os dois religiosos passaram de largo. Mas o samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Imagina, irmãos. Pegou aquelas feridas lá, cuidou delas e passou, deitando nelas azeite e vinho. E não só fez isso, mas pegou aquele homem nos braços, colocou sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deve ter sido um bom dinheiro, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele. E tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus pergunta: qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz tu o mesmo. Amar as pessoas é algo desafiador. E não é uma sugestão, é um mandamento. Você pode não gostar de uma pessoa, mas tem que amá-la. Nossa, aquela pessoa ali não combina com ela, assim, não tem uma empatia, mas não pode deixar de amar. Gostar é uma coisa, gostar tem a ver com a simpatia, e amar tem a ver com o mandamento de Deus. Você não precisa ser amigo de todas as pessoas, mas tem que ter comunhão com todas as pessoas. Sabe um versículo que me desafia muito? É o que Paulo fala em Gálatas 6:9. Irmãos, preste atenção nesse versículo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você quer repetir comigo esse versículo? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Por que Paulo está falando disso? Porque fazer o bem às vezes cansa. Estou falando mentira, irmão? Fazer o bem às vezes cansa. Semana passada, conversando com uma amiga minha, ela é missionária. Ela disse: Cindy, acho que estou em depressão. Aí foi me falando alguns problemas que ela está enfrentando com a sua família e tal. E ela disse: eu dou-me inteiramente para as pessoas. No Natal eu não ganho nenhum cartão. Feliz Natal. Eu nunca, isso veio no meu coração, mas agora eu estou assim, tão angustiada, acho que por causa de tudo que eu estou vivendo. E estou vivendo cercada de ingratidão por todos os lados. E eu lembro de ter citado esse versículo para ela. Nós temos uma amiga que fizemos em Évora, os meninos aqui conhecem. Ela ontem me mandou uma mensagem assim, de minha amiga: reza por mim. Ela fala: reza. Já aceitou Jesus conosco, mas ainda está muito enraizada, né? Família muito católica. Reza por mim, porque eu estou em depressão, querendo me suicidar. Ela não usou a palavra suicidar, ela disse: eu estou querendo deixar essa vida para já estar com o Senhor no céu. Porque eu estou recebendo tanta ingratidão da minha família, dos meus filhos, estou recebendo maus tratos das minhas noras, que eu já não tenho prazer de viver. E mais uma vez eu mandei esse versículo para ela: não nos cansemos de fazer o bem,
Porque fazer o bem, meus irmãos, às vezes cansa. A gente vive cercado de ingratidão muitas vezes. Às vezes você faz o bem para as pessoas, elas abandonam você sem dó nem piedade. E elas não dão nem um bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem goodbye, so long, farewell. Você se lembra dos 10 leprosos que Jesus curou? Quantos voltaram para agradecer ao Senhor? E o que voltou ainda é samaritano. E Jesus falou, só um foi grato. Só um voltou. E olhou para aquele samaritano, aquele inimigo, e disse, vai, a tua fé te salvou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Paulo está dizendo neste versículo para mim, Júlia, por favor. Não se canse de fazer bem. Você vai colher. Porque afinal de contas, como disse a Madre Teresa de Calcutá, o que você faz para as pessoas não é entre você e as pessoas, é entre você e Deus. É entre você e Deus. E Deus sempre é fiel àquilo que Ele fala. Aquilo que você semeia na vida de uma pessoa, pode ser que você não vá colher através daquela pessoa. Porque talvez ela nunca vai ter condições de pagar você de volta, mas Deus sempre vai usar outros à sua volta para abençoar você um dia. Você vai colher se você não esmorecer, se você não desfalecer. A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desistido, se não houvermos desfalecido. Ame as pessoas, mesmo aquelas que são difíceis de serem amadas. Ame o seu marido, ame a sua esposa, ame os seus filhos. Ame os seus colegas de trabalho que estão lá falando mal de você, tentando puxar seu tapete. Ame, porque quem ama, agrada a Deus. É tudo entre nós e Deus. E gosto muito desse versículo que eu mandei também para a nossa amiga de Eva. Hebreus 10:10. Eu queria que você lesse comigo. O autor de Hebreus, ele fala assim, será que dá para ler? Dá, né? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Hoje de manhã, o pastor Eduardo estava dando aula e estávamos falando sobre dar esmolas, dar dinheiro na rua. Às vezes, não é? Às vezes, o pastor Eduardo está cobrando aqui. Você que não vem na escola bíblica está perdendo. Foi uma bênção a aula. A pastora Cidade deu aula sobre jejum, deu várias aulas aqui. Quem não vem perde. É 9h30 da manhã, vale a pena. Então ele estava falando sobre a questão do amar também. Hoje foi sobre o amor, né? Ele está falando sobre o fruto do Espírito. E o primeiro fruto do Espírito é o amor. Então eu estava falando sobre amar as pessoas, né? E pôr o amor em obras. E às vezes ele contou um caso da nossa viagem para a Califórnia. Nós estávamos dentro do carro com um casal de pastores. Ela é até portuguesa, vive nos Estados Unidos há mais de 40 anos, são nossos parceiros há muitos anos. E ele é americano. Ele é um marine reformado, um oficial da marinha já reformado. E nós estávamos no sinal de trânsito parados. De repente vem um rapaz assim, todo mal vestido, gritando, diz, por favor, me ajuda, eu preciso de pôr combustível no meu carro. Com a plaquinha, eu preciso de combustível no meu carro. E não tinha muito tempo, e eu também não consegui pegar, porque não deu tempo, mas o pastor Tiago já tinha a nota de $20 no bolso, tirou e deu. Quando a gente foi embora, ele disse assim, pode ser que ele vai comprar droga, pode ser que ele vai comprar bebida, mas pode ser que ele precise de gasolina. Isso é entre ele e Deus, a minha oferta eu dei para Deus. E nós temos que ter essa consciência. E ele estava falando, eu não dou para todos, porque se eu sei que é para comprar droga, eu não dou. E eu estava dizendo que eu já dou. Porque assim, eu não sei se a pessoa vai comprar droga, mas ela pode também comprar comida. Né? Então assim, a oferta que eu dou, aquilo que eu faço é entre eu e Deus, não é entre eu e a pessoa. É claro que se eu estou vendo claramente que a pessoa está ali toda bêbada e vai comprar mais bebida, eu não vou dar. Né? Mas às vezes a gente não tem como saber. Por exemplo, é uma consciência que eu tenho. E ele fica atrás de mim, né? Não faz isso não, porque senão a gente vai ficar sem nada. Todo lugar que eu vou visitar, especialmente no centro de Lisboa,
semeando na vida das pessoas. Último lugar, faça discípulos. Aí a parte mais difícil ou mais difícil? Fazer difícil não é fácil, especialmente quando o discípulo não quer ser discípulo. Ou quando a ovelha não quer se tornar discípulo. Mas tudo bem, isso aí é uma escolha pessoal de cada um. Eu sei que eu quero ser discípulo do Senhor. E eu preciso de pessoas que vão me ajudar a ir além. E com as minhas próprias pernas eu não vou conseguir. Eu preciso de ajuda. Preciso de alguém do meu lado para me ajudar, para me encorajar, para me ensinar, para me confrontar. Olha, está errado, você não deve por esse caminho, você deve fazer assim, você tem potencial para isso, ou não tem para aquilo. E aí vai alinhando a vida da gente. Jesus disse assim em Mateus 28, 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que é você discipular? Você transmitir o que Deus está dando para você. Você vai transmitir para outra pessoa. Deus está ensinando em você, Deus está ministrando em você. Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Se não está, você está deixando, mas Ele quer fazer. E sabe, os dons mais importantes do reino de Deus não são desenvolvidos aqui dentro. Ministrar louvor não é a coisa mais importante que a gente faz no reino. Pregar a palavra não é a coisa mais importante que eu faço no reino, embora seja importante. Mas os dons mais importantes são desenvolvidos lá fora, no nosso dia a dia, no nosso discipulado, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, transmitindo o que o Senhor tem nos dado, o que o Senhor tem feito na nossa vida. Gastar tempo com as pessoas lá fora. Se você tem dificuldades em relacionamentos, o Senhor quer ajudar você. O Senhor quer ajudar você a ser um pai de multidões, uma mãe de multidões. Jesus, Ele nos ensinou, e hoje o Espírito Santo está presente na nossa vida para nos ensinar a sermos melhores. E sabe, eu quero dizer para você, homem, os homens de Deus, levanta a mão. Todos os homens de Deus. O homem de Deus, prontamente, opa, eu sou um homem de Deus. Você que é crente, comece por discipular a sua família. Agora as mulheres de Deus aí, ainda que o seu marido não seja crente, eu não faço isso que eu estou falando para ele. Comece você, mulher, por discipular a sua casa. Você precisa discipular seus filhos. Você precisa discipular sua esposa. Você precisa discipular seu marido. A maior escola de discipulado, dizia o pastor Cote, é o casamento. O casamento é como aquela que o Salomão fala, né? Um afiando o outro. O negócio difícil é o tal do casamento. Vai dar um afio o outro. Isso é discipulado. Porque, ao fim e ao cabo, a gente vai se tornando melhor sem perceber. Vai se tornando menos arrogante, menos egoísta, cedendo mais a vez, ficando mais maduro. Em outubro nós vamos começar uma campanha Minha Família aos Pés da Cruz. E nós vamos lançar aqui um desafio, porque eu não sei se você tem o hábito de fazer isso, você deveria ter o hábito de fazer, ler a Bíblia todos os dias com a sua família. Não queira ser um crente, super crente, voando um elefante, deixando passar os mosquitos. Ler a Bíblia todos os dias com a sua família é mandamento de Deus. Isso para os pais que têm filhos menores de idade, filhos que são pequenos. Porque quando seus filhos crescem, eles já têm livre-arbítrio, eles vão decidir a vida deles. Mas você, um homem, pode todos os dias falar: minha mulher, vem cá que nós vamos ler um pouco a palavra de Deus. E nós vamos orar. Olha, eu tenho certeza, como 2 e 2 são 4, que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Estava falando com meu esposo vindo para cá, porque nessa viagem Deus me deu muitas mensagens. Mas uma mensagem que o Senhor me deu voltando para cá, que o Senhor mandou pregar para a minha igreja, é os passos para a prosperidade. Não vou pregar a teologia da prosperidade, mas o crente de Jesus precisa ser próspero em todas as áreas da sua vida. Mas nós precisamos de praticar alguns passos que vão nos levar à prosperidade. Deus não quer que você viva uma vida de miséria. Deus quer que você viva uma vida abastada, para você poder ter para abençoar outros.
trazer essa linguagem cristã para a sua casa, porque é mandamento de Deus. A lei é para você e para os seus filhos. E o Senhor fala: falarás disso no caminho andando e assentado à mesa na tua casa com teus filhos. Nós não podemos pecar, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar as pessoas e fazer discípulos, amando nossos filhos e fazendo deles discípulos de Jesus. Então, em outubro, vamos ter a campanha Minha Família aos Pés da Cruz. Em outubro tem 31 dias. E existem 31 provérbios, capítulos de provérbios. Então, nós vamos estar lendo cada família, fazendo um compromisso de ler em família um capítulo de provérbios por dia. Por exemplo, hoje é dia 13. Então, hoje, se fosse outubro, leríamos provérbios 13. E você vai ser mais abençoado e a sua casa também. Então, que o Senhor nos ajude a, como igreja, nós amarmos a Deus, amarmos as pessoas e fazermos discípulos. Eu trouxe essa coxa aqui de retalho, uma toalha, na verdade, que nós ganhamos, né? A esposa do nosso bispo nos deu. E eu ontem vim para cá, peguei ela e estava pensando como é que essa coxa, essa toalha, tem coxa muito maior, de retalho, ela retrata a vida da igreja. Porque todos nós somos diferentes. Você não é como eu não sou como você não é como ninguém mais nessa sala. Você é único, Deus fez você único, especial, com talentos únicos, com habilidades únicas. Cada parte dessa coxa de retalhos é diferente, não é? Algumas até parecem que são iguais, mas não são, elas têm tamanhos diferentes. Como nós, igreja do Senhor, somos, como Paulo disse, muitos, menos, mas um só corpo. Então, quando a gente olha aqui para essa sala, eu vejo pessoas com tantas cores. Um usa rosa, um usa verde, um usa lilás, um usa brilhoso, como a Mimi que está chiquerema hoje, não é? Como nós que estamos de preto, por causa da mensagem que a gente quer passar, do fazer discípulos. Somos todos assim, com cores, com personalidades diferentes. Mas quando nós nos unimos para amarmos a Deus, amarmos as pessoas e fazermos discípulos, o mundo olha para nós assim, ó, como um só. A oração de Jesus em João 17 é: Pai, que eles sejam perfeitos em unidade. Nós começamos esse culto lendo o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O Senhor quer que você seja assim, diferente, mas seja tão um com a sua igreja que o mundo veja você assim. Você é um, amando a Deus, amando as pessoas e fazendo discípulos. Lembrando